Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. A aula de hoje a gente vai começar a entrar em conteúdo. A aula de hoje vai ser sobre planejamento financeiro, para me entender, para fazer vocês pensarem um pouquinho se vocês têm planejamento financeiro, como fazer um planejamento financeiro, para vocês começarem realmente a se estruturar e começar a pensar cada vez mais, a olhar para os números de vocês, certo? Eu separei a aula em alguns tópicos, espero que vocês peguem caneta, vocês peguem papel para vocês ir anotando, mesmo que eu sei que essa aula vai ficar gravada, mas acredito que aqui é o ponto principal para vocês realmente começar a ter a tranquilidade mental para entrar cada vez mais na renda variável, certo? Eu acredito que o planejamento financeiro a gente começa entendendo primeiramente o que são gastos essenciais e gastos não essenciais. Por que a gente precisa entender esses conceitos? Porque às vezes a gente gasta com muita coisa não essencial que nos impactam muito ali na frente. Então, o que são gastos essenciais, primeiramente? Tudo que é essencial para a nossa vida. Alimentação, luz, água. Então, todas essas coisas a gente não pode ficar sem. Então, a gente chama de gastos essenciais. Então, quando tu for pensar sobre gastos essenciais, se pergunta, eu poderia viver sem isso? Sim ou não? Por exemplo, uma TV por assinatura, ela não é um gasto essencial. Se a gente precisar, numa crise, onde a gente precisa fazer cortes de gasto, TV por assinatura a gente iria cortar. Então ele é um gasto não essencial. Um exercício que eu gosto de fazer, eu indico vocês fazer também, pega a fatura do seu cartão, as suas contas e filtre, coloque lá escreva no lado ou coloque uma coluna no Excel, escreva o que é essencial e o que é não essencial. Depois façam a soma dos gastos não essenciais. Vocês vão entender que aquela fatia não essencial ela é muito grande baseado ao salário, ao quanto vocês ganham. Então ali que vocês têm que começar a pensar em espremer aquele gasto não essencial. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que começar a pensar numa alocação de dinheiro, uma alocação do nosso salário, uma alocação do quanto a gente recebe. Tem vários livros que dizem um percentual que a gente deve fazer para alocar o nosso dinheiro. Então eu, baseado em vários livros, criei o meu método, quanto eu, Douglas, acredito que a gente deve alocar, como a gente deve alocar o nosso salário, o que a gente ganha, nosso ganha-pão que a gente recebe todo mês. Eu acredito que a gente deve gastar 50%, então se a gente ganha R$1.000, R$500 em gastos essenciais, que ali vai desde água, luz, aluguel, então tudo são coisas que eu realmente preciso, coisas essenciais. Então, se tu ganha 2.000, tu vai fazer 50%, que dá 1.000. Se tu ganha mais ou se tu ganha menos, é percentual. 50% do que tu ganha teria que ser gastos essenciais. Se está mais, é preocupante, dá uma analisada. Se está menos, legal, não tem problema nenhum. Depois dos gastos essenciais, eu chamo, ou necessidade, eu chamo 10% outros, que seriam os gastos não essenciais. TV por assinatura, roupa, então tudo que qualquer outros gastos que a gente tenha vai entrar naqueles 10%, certo? Então ali também avalia se tu está acima dos 10 ou abaixo dos 10, está tudo ok. Perfeito? Depois entra a parte de investimento. De investimento tem escritores que falam para a gente, autores que falam para a gente investir de 20% a 30% do que a gente ganha, certo? 30% eu acho muito para quem está começando a se estruturar, quem está começando a pensar sobre planejamento financeiro, seria ideal todo mês a gente entender que o investimento é como se fosse um boleto. A gente recebe e automaticamente já paga, já transfere para a corretora e investe 30% do que a gente ganha. Eu sei que daqui a pouco para alguns é difícil, para mim lá atrás era difícil, eu tive que abrir mão de várias coisas para mim começar a investir 10%,
15%, 20% e depois até chegar ao 30%. Mas para quem está começando, comece. Mesmo que tu comece com 5% do que tu ganha, mas avalie o restante, como é que tá os teus gastos, para te entender que ali na frente tu precisa investir de 20% a 30% do que tu ganha. Então, se tu ganha R$1.000, tu precisa chegar no nível de investir 300, porque se tu investir só 10% é R$100, é pouco. Então, isso é estruturação, isso é educação financeira. Mesmo que eu também amo comer aquela pizza, que eu amo sair, que eu amo jantar fora, lá atrás eu me lembro muito que eu colocava R$50 na carteira, era o que eu tinha, fui morar com 17 anos, eu fui morar sozinho, eu colocava R$50 na carteira e eu ainda brincava comigo, duvido esses R$50 sobrar no final do mês. Eu criei esse método de brincar comigo porque eu sabia que era difícil viver um mês inteiro com R$50, mas chegava no final do mês e ainda tinha 5, às vezes tinha 10, às vezes tinha 2, mas sempre sobrava no final do mês alguma coisa. Então, quero dizer para vocês falando isso, que olharem agora grandes investidores investindo, olharem agora o Douglas investindo com valor maior, às vezes parece simples, mas eu quero falar para vocês que todo mundo que chegou lá ou está chegando lá passou por uma etapa. Então não te assusta se tu não consegue investir ainda 30%. Tem que entender que o teu planejamento é chegar lá. Então comece investindo o mínimo que tu tenha, não tem problema. Tu está começando a sair da inércia, tu está começando a mudar teu paradigma de o que é investimento, o que é educação financeira, e não te culpa por não ter investido ainda. A gente não é criado e nem educado para ter educação financeira, para investir em algo diferente do que a poupança. A gente não tem isso. Nas escolas não ensinam, na faculdade não ensina, então não se preocupe, não se julgue, não tente deixar a tua cabeça te sabotar e tu desistir agora. A gente recém está no início da escada, recém está agora criando casca, criando corpo, para a gente entender um pouco mais o que é o mercado financeiro. E 10%, então, 50% gastos essenciais, 10% outros gastos, 30% investimento e 10%, eu gosto de chamar que 10% é torrar. Pegue 10%, se tu ganha R$1.000, pegue R$100 e gasta no que tu quiser. Se tu ganha 2.000, pegue R$200 e gaste no que você quiser. Se dê esse prêmio, se dê esse bônus de gastar com coisas que não importam o que são. Se eu quero comprar R$200, qualquer coisa, uma capinha para o telefone diferente, que é meu gosto, eu vou lá e vou comprar e não me importa. Se eu quero ir no restaurante e pagar numa janta R$200, eu vou pagar, não importa. É um bônus para mim. Então, mas criam isso. Tem um grande livro, Os Segredos da Mente Milionária, que o livro ele fala para a gente pegar uma vez por ano, no mínimo, e ir jantar ou ir almoçar com a pessoa que a gente ama, ou esposa, noiva, namorada, ou até mesmo a família, ir almoçar ou jantar num restaurante, comprar a comida que a gente quer, sem olhar o lado direito do cardápio. Quantos de vocês ou os pais de vocês, vão num restaurante e escolhem as comidas pelo lado direito do cardápio, olhando sempre o valor? O livro ele fala, prepara a tua cabeça para ser rico, para ter dinheiro lá na frente. Como? Se dá o prazer de realmente fazer uma compra de um alimento, de uma janta, sem olhar o lado direito do cardápio. Eu sou um cara que eu leio e eu aplico. E na época que eu li o livro, eu fui lá e fiz. E foi algo realmente difícil para mim, porque eu queria olhar o lado direito, eu queria não comprar aquela comida mais cara, porque eu sei o quanto doía e dói conquistar dinheiro, ter dinheiro, quanto suado é. O livro também fala para a gente alugar um carro legal e ir viajar um final de semana com um carro top, para te sentir o gosto da qualidade, o gosto do sucesso, o gosto, não que ter alguma coisa é ser sucesso, mas meu sonho de guri lá atrás era ter um carro, então para mim se encaixou muito.
Na época eu lembro que eu também aluguei um carro um final de semana e fui viajar e foi excelente. Tinha um carro, eu não tinha um carro com ar-condicionado, eu aluguei um carro com ar-condicionado, aluguei um carro automático e eu pensei, ok, é isso que eu quero ter para mim, é ali que eu quero chegar, agora é trabalhar para isso. Então se deem esses luxos, se deem esses benefícios. Se vocês, o que eu indico? Se vocês não se adaptam tanto ao computador, que já deveriam e devem, usarem muito o Excel, tem muito vídeo no YouTube que ensina sobre Excel, vocês podem, se tiverem dúvida, me questionem, eu posso ajudar o Excel de vocês. Nessa aula eu vou deixar uma planilha, que é uma planilha de planejamento financeiro. Lá vocês vão colocar entradas e saídas e vai conseguir se planejar se está saindo mais do que está entrando. Ela é bem simples de operar, bem simples de utilizar. Então utilizem ela, tem várias outras na internet que pode te ajudar, pode criar a sua ou pode fazer num papel quanto que está entrando de salário e quanto que está saindo, mas o que não pode é tu não ter planejamento financeiro. Eu tenho planilhas de planejamento financeiro desde os meus 17 anos, quando eu ganhei o primeiro salário, e eu acredito que eu cheguei a chamar essa planilha de planilha dos sonhos, porque além de ter uma aba de planejamento financeiro, eu criei uma aba de sonhos e eu coloco até hoje lá o que eu quero para o ano, para cada 5 anos e para cada 10 anos o que eu quero para mim. E tudo que eu coloquei lá até hoje, graças a Deus e graças a muito trabalho, eu consegui realizar e alcançar. Então façam esse exercício. Não entendam como piada, brincadeira, tudo isso que eu estou falando. Eu estou te falando porque eu estudei vários empreendedores, investidores e eles fazem isso, eu apliquei na minha vida e também funcionou, e eu quero que vocês apliquem na vida de vocês, levem à risca com disciplina, que também vai dar resultado. Então, investir já começa aqui. Investir já começa nesse planejamento aqui. Desde sonho, aonde você quer chegar, desde o que você precisa reduzir de gastos. Então, pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida deixe nos comentários aqui ou vão me mandando, a gente vai conversando. Certo, gente? Muito obrigado, forte abraço!